E se a cura viesse de quem menos se espera? Você já se sentiu impotente diante de um diagnóstico? Já gastou tudo que tinha, consultou os melhores e ouviu: não há mais o que fazer? Agora imagine um milionário desesperado, com o tempo contado. E a única pessoa que diz: eu posso te curar, é uma garçonete de lanchonete de beira de estrada. O que você faria? Essa é a história de um homem poderoso e de uma mulher comum com um dom extraordinário. Uma história sobre fé, intuição e o poder do que a medicina não pode explicar. Comente, você confiaria em alguém sem diploma, mas com verdade nos olhos? Curta, se você acredita que o amor e a fé podem curar. Inscreva-se no canal para histórias que emocionam e transformam. Compartilhe com quem precisa acreditar em milagres. Outra vez. O ar-condicionado do consultório médico zonaia baixinho, mas Gabriel Delmont sentia gotas de suor escorrendo pela nuca. Suas mãos, que já assinaram contratos de bilhões, tremiam imperceptivelmente enquanto segurava a pasta de couro italiana que carregava todos os seus exames. O cheiro de desinfetante hospitalar se misturava com o aroma de café frio que vinha da mesa do Dr. Henrique Monteiro, o mais renomado especialista em doenças raras do país. Senhor Delmont, preciso ser direto com o senhor. A voz do médico cortou o silêncio como uma lâmina fria. Gabriel ergueu os olhos, fixando-os no homem de cabelos grisalhos que segurava seus resultados com uma expressão que ele nunca havia visto antes. Piedade genuína. Diga logo, doutor, já ouvi diagnósticos difíceis antes. Gabriel mentiu, tentando manter a compostura que o tornou temido nas salas de reunião. Mas sua voz saiu mais rouca que o esperado. Doutor, Monteiro suspirou profundamente, ajustando os óculos de aros dourados. O papel crepitou entre seus dedos quando ele virou a página do relatório. É uma mutação genética extremamente rara. Chamamos de síndrome de deterioração sistêmica progressiva. Seus órgãos vitais vão começar a falhar gradualmente. Primeiro o fígado, depois os rins e, por fim... Por fim, o quê? Gabriel se inclinou para a frente, sentindo o couro da poltrona ranger sob seu peso. O som ecoou pelo consultório silencioso como um gemido de desespero. Por fim, o coração para de bombear sangue suficiente para manter o cérebro funcionando. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas como chumbo. Gabriel pôde sentir o sabor metálico do medo se espalhando por sua boca. Suas pupilas dilataram e, por um momento, a sala luxuosa girou ao seu redor. Existe tratamento, cirurgia, transplante. Ele disparou as perguntas como rajadas de metralhadora, desesperado por qualquer fagulha de esperança. Dr. Monteiro balançou a cabeça lentamente, seus olhos evitando o contato direto. Gabriel conhecia esse olhar. Era o mesmo que via nos rostos dos concorrentes quando sabia que havia vencido uma negociação impossível. Mas desta vez, ele estava do lado perdedor. Já consultamos uma equipe internacional. Enviamos seus exames para os melhores centros médicos do mundo. Mayo Clinic, Johns Hopkins, Hospital Sírio-Libanês. Todos chegaram à mesma conclusão. Que conclusão? Gabriel rosnou, sua voz agora carregada de uma fúria que escondia o terror puro. Não existe cura conhecida. Você tem no máximo 6 meses de vida. O mundo parou. Gabriel podia ouvir o próprio coração batendo descompassado, cada pulsação ecoando em seus ouvidos como tambores de guerra. O tic-tac do relógio suíço na parede se tornou ensurdecedor. Ele fechou os punhos, sentindo as unhas se cravarem na palma das mãos até quase perfurar a pele. 6 meses, repetiu, mais para si mesmo que para o médico. A frase saiu como um sussurro áspero, carregado de descrença. Posso prescrever medicamentos para controlar a dor e... Dr. Monteiro começou, mas Gabriel o interrompeu com um gesto brusco da mão. Quanto custa para encontrar uma cura? Ele perguntou, voltando ao único território onde se sentia seguro, o dinheiro.
Senhor Delmont, não é uma questão de recursos financeiros. A ciência simplesmente não... Quanto custa? Gabriel berrou, batendo o punho na mesa de vidro, fazendo os porta-retratos e o peso de papel de cristal tremularem. O estrondo reverberou pelo consultório, quebrando o protocolo silencioso que reinava no ambiente. Doutor, Monteiro recuou na cadeira, claramente desconfortável com a explosão emocional do paciente. Ele ajustou a gravata bordô e pigarreou. Se o senhor insiste em explorar todas as possibilidades, posso indicar alguns centros de pesquisa experimental. Mas preciso ser claro, são tentativas desesperadas, sem garantia alguma de sucesso. Gabriel se levantou abruptamente, a cadeira de couro girando para trás com um impulso. Caminhou até a janela panorâmica que dava vista para a cidade de São Paulo. Lá embaixo, milhões de pessoas seguiam suas vidas normais, inconscientes de que um dos homens mais poderosos do país havia acabado de receber uma sentença de morte. Eu construí um império do nada, ele murmurou, a testa encostada no vidro frio. Sua respiração embaçou a superfície transparente. Comprei empresas que diziam ser impossíveis de adquirir. Venci concorrentes que pareciam invencíveis. E agora você me diz que não posso comprar mais tempo de vida? A morte não negocia, Sr. Delmont. Dr. Monteiro respondeu com uma suavidade quase paternal. Nenhum valor no mundo pode barganhar com ela. Gabriel virou-se lentamente. Seus olhos azuis agora vidrados por uma determinação que Dr. Monteiro reconheceu. Era o olhar de um homem que havia passado a vida inteira recusando-se a aceitar não como resposta. Me dê a lista de todos os especialistas do mundo. Todos. Não importa onde estejam ou quanto cobrem. Senhor Delmont, eu realmente acho que... Doutor, Gabriel interrompeu, sua voz recuperando a autoridade gelada que intimidava presidentes de multinacionais. Eu tenho 7 bilhões de dólares e agora tenho 6 meses para gastá-los salvando minha própria vida. Me dê essa maldita lista. Dr. Monteiro suspirou resignadamente e abriu o computador. O som do teclado preencheu o silêncio enquanto ele compilava uma relação de nomes, hospitais e centros de pesquisa espalhados pelos 5 continentes. Vou enviar tudo para seu e-mail. Ele disse, sem erguer os olhos da tela. Mas, por favor, considere também aproveitar o tempo que lhe resta. Talvez seja hora de desistir? Gabriel sorriu, mas não havia humor naquela expressão. Era um sorriso amargo, cortante como vidro quebrado. Doutor, eu não cheguei onde cheguei desistindo. E não vou começar agora. Ele pegou a pasta de couro, guardou todos os exames e se dirigiu à porta. Antes de sair, parou e olhou por cima do ombro. Obrigado pela honestidade, doutor. Mas você está errado em uma coisa. Em que, Sr. Delmont? Eu não tenho 6 meses. Eu tenho bilhões de dólares e uma vontade de viver que vale mais que qualquer diagnóstico. A porta se fechou com um clique suave, deixando o doutor Monteiro sozinho com o peso do que havia acabado de presenciar. Um homem declarando guerra contra a própria morte. Do lado de fora, Gabriel apertou o botão do elevador com mais força que o necessário. Suas mãos ainda tremiam, mas agora era de raiva, não de medo. O elevador chegou com um ding, delicado, e ele entrou, vendo seu reflexo multiplicado nas paredes espelhadas. Ali estava Gabriel Delmont, cabelos pretos, levemente grisalhos nas têmporas, ternos de 10 mil dólares, relógio suíço que custava mais que um apartamento. Um homem que tinha tudo, exceto tempo. 6 meses, ele murmurou para seu reflexo, enquanto o elevador descia pelos andares. Vamos ver quem vai ganhar essa. O jato particular de Gabriel cortava as nuvens sobre o Atlântico, seus motores rugindo em uma sinfonia de desespero disfarçada de luxo.
Ele estava sentado na poltrona de couro bege, rodeado por pilhas de pastas médicas, relatórios e exames que se acumulavam como evidências de sua mortalidade. O cheiro de couro novo se misturava com o aroma de café colombiano que sua assistente Marina havia preparado, mas o sabor em sua boca continuava metálico, carregado da amargura que vinha crescendo há 3 semanas. 3 semanas desde o diagnóstico. 3 semanas percorrendo o mundo como um nômade milionário em busca do impossível. Senhor Delmont, estamos iniciando a descida para Zurique, anunciou Marina, sua voz cuidadosamente modulada para não revelar a preocupação que Gabriel podia ler em seus olhos castanhos. Ela carregava uma agenda de couro vermelho, repleta de anotações sobre consultas, voos e hotéis de luxo que se tornaram sua rotina desesperada. Este é o 15º especialista, ele murmurou, mais para si mesmo, enquanto folheava o dossiê do Dr. Klaus Zimmermann, considerado o maior autoridade mundial em doenças genéticas raras. As páginas crepitavam entre seus dedos, cada linha lida e relida, até memorizar cada palavra de esperança que pudesse existir. O Learjet tocou o solo suíço com um solavanco suave, mas Gabriel sentiu como se fosse um soco no estômago. Cada pouso era um lembrete de que mais um dia havia passado, mais algumas horas subtraídas de sua conta regressiva invisível. O Hospital Universitário de Zurique erguia-se diante dele como uma catedral moderna de vidro e aço, suas janelas refletindo o céu cinzento do outono europeu. Gabriel ajustou a gravata Hermès azul marinho, um gesto automático que fazia sempre que precisava se preparar para uma batalha. E cada consulta médica havia se tornado exatamente isso, uma guerra contra o inevitável. Doutor. Zimmermann era um homem alto e magro, com dedos longos que se moviam graciosamente enquanto folheava os exames de Gabriel. Seus óculos sem aro refletiam a luz fria do consultório, criando pequenos flashes que dançavam enquanto ele lia. O silêncio se estendia, pontuado apenas pelo zumbido baixo do ar-condicionado e pelo tic-tac quase inaudível de um relógio de parede minimalista. Herr Delmont. A voz do médico carregava um sotaque alemão refinado. Seus exames são, de fato, fascinantes do ponto de vista científico. Gabriel se inclinou para a frente, seus dedos se crispando nos braços da poltrona. A palavra fascinantes ecoou em sua mente como uma possível fagulha de esperança. Fascinantes como? Ele perguntou, tentando não soar desesperado, mas sabendo que falhava miseravelmente. A mutação genética que você porta é uma das mais raras já documentadas. Temos apenas 17 casos similares registrados na literatura médica mundial. Dr. Zimmermann pausou, removendo os óculos para limpá-los com um tecido branco. Infelizmente, todos tiveram o mesmo desfecho. A esperança que havia começado a brotar no peito de Gabriel murchou como uma flor tocada por geada. Ele fechou os punhos, sentindo as unhas se cravarem na pele. E se investirmos em pesquisa, terapia genética experimental? Gabriel disparou as perguntas como balas, cada uma carregada de desespero mal disfarçado. Herr Delmont, eu compreendo sua frustração. Você é um homem acostumado a resolver problemas com recursos e determinação. Mas a biologia humana não negocia como um contrato empresarial. Gabriel se levantou bruscamente, caminhando até a janela que dava vista para os Alpes ao longe. As montanhas nevadas pareciam eternas, imutáveis, zombando de sua fragilidade mortal. Ele encostou a palma da mão no vidro gelado, sentindo o frio atravessar sua pele como uma premonição. Então está me dizendo que não há nada a ser feito? Sua voz saiu mais baixa que pretendia, quase um sussurro derrotado. Posso prescrever medicamentos para retardar a progressão e controlar os sintomas. Talvez ganharmos alguns meses extras, mas nada cura. Gabriel completou a frase, virando-se para encarar o médico. É isso que todos vocês dizem.
em Nova York, em Londres, em Tóquio. Sempre a mesma resposta. Dr. Zimmermann assentiu gravemente, guardando os exames em uma pasta Manila. O som do papel sendo organizado ecoou pelo consultório como um réquiem silencioso. Há 23 anos estudando casos como o seu, Herr Delmont. A medicina avançou tremendamente, mas ainda existem fronteiras que não conseguimos cruzar. Esta é uma delas. Gabriel assinou os cheques das consultas com movimentos mecânicos, cada assinatura custando mais que um carro de luxo. Mas o dinheiro havia perdido significado. Eram apenas números numa conta bancária que ele não teria tempo de gastar. De volta ao jato, ele afundou na poltrona de couro e fechou os olhos. Marina se aproximou discretamente, carregando uma bandeja com sanduíches gourmet que ele não tocaria. "Para onde agora, senhor?" Ela perguntou, consultando a agenda vermelha. "Tóquio. Dr. Tanaka amanhã. Dr. Sato na sexta." Ele respondeu sem abrir os olhos, a voz carregada de uma exaustão que ia além do físico. O voo para o Japão foi uma eternidade de turbulência interna. Gabriel alternava entre acessos de raiva e momentos de desespero absoluto. Olhava pela janela pequena do avião, vendo oceanos e continentes passarem lá embaixo, cada quilômetro voado sendo uma busca infrutífera por um milagre que parecia não existir. Em Tóquio, Dr. Tanaka o recebeu com reverências respeitosas em um hospital ultramoderno, onde robôs auxiliavam enfermeiras e hologramas mostravam órgãos em 3D. A tecnologia japonesa era impressionante, mas a conclusão foi devastadoramente familiar. "Delmont-san, lamento muito, doutor." Tanaka falava um inglês preciso, cada palavra escolhida cuidadosamente. Mas nossa análise confirma os diagnósticos anteriores. A mutação é incompatível com tratamentos conhecidos. Gabriel estava começando a odiar essas palavras. "Lamento muito. Não há cura. Incompatível com tratamentos." Cada médico tinha sua versão elegante de dizer a mesma coisa. "Você vai morrer, e todo o seu dinheiro não pode impedir isso." Na semana seguinte, foi Dr. Chen em Singapura, depois Dr. Rodrigues em Barcelona, Dr. Petrov em Moscou. Cada consulta era uma variação do mesmo tema cruel, esperança sendo sistematicamente destruída por homens e mulheres de jaleco branco que balançavam a cabeça com pesar profissional. "Meu jovem", disse Dr. Rosenberg em seu consultório luxuoso na Park Avenue durante a 32ª consulta, "você precisa aceitar que algumas batalhas não podem ser vencidas com dinheiro ou força de vontade." Gabriel estava sentado em uma poltrona de veludo verde escuro, rodeado por diplomas emoldurados em ouro e fotos do médico com celebridades que ele havia tratado. O consultório cheirava a madeira envernizada e livros antigos, um aroma de conhecimento acumulado que deveria ser reconfortante, mas que apenas intensificava sua sensação de impotência. "Dr. Rosenberg", Gabriel disse, sua voz rouca de tanto repetir as mesmas perguntas desesperadas. "Eu não posso aceitar isso. Não ainda." O médico idoso se inclinou para a frente, seus olhos azuis desbotados, refletindo uma compaixão genuína que Gabriel odiava receber. Compaixão era para os fracos, para os derrotados. Ele não estava pronto para ser objeto de piedade. "Meu filho, eu trato pacientes há 50 anos. Vi milagres acontecerem, mas também vi homens brilhantes destruírem seus últimos meses perseguindo impossibilidades. Você tem uma esposa? Filhos?" Gabriel balançou a cabeça negativamente. Ele havia dedicado toda a sua vida aos negócios, construindo um império que agora parecia tão inútil quanto castelos de areia diante da maré. Nunca havia tempo para relacionamentos duradouros, sempre outra empresa para comprar, outro concorrente para derrotar, outro bilhão para acumular. Então talvez seja a hora de encontrar algo que valha mais que dinheiro, Dr. Rosenberg sugeriu gentilmente.
Naquela noite, Gabriel caminhou pelas ruas de Manhattan, algo que não fazia há anos. Sempre foi transportado em carros blindados, helicópteros particulares, jatos personalizados. Mas agora precisava sentir o asfalto sob seus pés, respirar o ar poluído da cidade, ouvir o barulho do trânsito e das pessoas vivendo suas vidas ordinárias. Parou diante da vitrine de uma joalheria, vendo seu reflexo sobreposto a diamantes e ouro. Um homem de 45 anos, cabelos perfeitamente penteados, terno que custava mais que o salário anual da maioria das pessoas. Relógio suíço que marcava cada segundo de sua sentença de morte. Ele parecia ter tudo, mas sentia-se completamente vazio. Seu celular tocou. Marina, sempre eficiente, sempre preocupada. Senhor Delmont, consegui agendar uma consulta com o Dr. Martinez em São Paulo. Ele está fazendo pesquisas experimentais com terapia genética. É nossa última opção na lista. Gabriel fechou os olhos, sentindo o peso de 32 consultas frustradas, pressionando seus ombros como chumbo derretido. Agende para amanhã, ele disse, sabendo que era mentira chamar aquilo de última opção. Enquanto tivesse dinheiro e respiração, continuaria procurando. Porque a alternativa era aceitar o inaceitável. Que Gabriel Delmont, o homem que conquistou o impossível nos negócios, havia encontrado finalmente algo que seu poder não podia comprar. O 33º médico seria diferente. Ele tentou se convencer enquanto voltava para o hotel. Tinha que ser. Mas no fundo, uma voz cruel sussurrava que ele estava apenas postergando o inevitável, gastando seus últimos meses em uma busca desesperada por um milagre que talvez não existisse em nenhum consultório médico do mundo. Talvez existisse em algum lugar que ele nunca havia pensado em procurar. O 33º médico foi tão inútil quanto os 32 anteriores. Dr. Martinez, em São Paulo, havia balançado a cabeça com a mesma expressão de pesar que Gabriel começara a odiar profundamente. Terapia genética experimental, haviam dito. Última esperança, prometeram. Mais uma mentira elegante embrulhada em jargão médico e esperança falsa. Gabriel saiu do hospital Albert Einstein, com os punhos cerrados, sentindo o sabor amargo da derrota crescendo em sua garganta como bile. O sol paulistano batia forte em seu rosto, mas ele sentia frio por dentro, um frio que vinha dos ossos e se espalhava pela alma. Marina o seguia 3 passos atrás, segurando sua pasta de couro com os últimos exames, mais uma coleção de papéis que confirmavam sua sentença de morte. Senhor Delmont, o jato está pronto para decolar, ela murmurou, consultando seu tablet discretamente. Temos o voo para Nova York em 1 hora. Gabriel parou abruptamente no meio da calçada, ignorando os olhares curiosos dos transeuntes que reconheciam seu rosto das revistas de negócios. Uma mulher de meia idade sussurrou para a filha adolescente. Aquele é o Gabriel Delmont, o bilionário. Eles não sabiam que estavam olhando para um homem morto que ainda respirava. Cancele o voo, ele disse, sua voz saindo mais rouca que pretendia. Marina piscou várias vezes, claramente confusa. Em 10 anos trabalhando para ele, nunca havia visto Gabriel cancelar um compromisso sem explicação. Senhor, mas temos a reunião com o conselho diretor amanhã cedo e... Cancele tudo, ele a interrompeu, começando a caminhar em direção oposta ao aeroporto. Quero dirigir, sozinho. Dirigir para onde, senhor? Gabriel parou novamente, percebendo que não tinha resposta para essa pergunta. Para onde vai um homem que descobriu que todo o seu poder não vale nada diante da morte? Para onde foge alguém que nunca aprendeu a aceitar a derrota? Não sei, ele admitiu, a honestidade brutal surpreendendo a ambos. Mas não posso voltar para casa ainda. Não posso fingir que está tudo bem. 1 hora depois, Gabriel estava ao volante de um Civic preto, dirigindo pela Marginal Pinheiros sem destino específico.
Há anos não dirigia seu próprio carro. Sempre teve motoristas particulares, helicópteros, jatos, mas agora precisava sentir o volante entre as mãos, controlar pelo menos a direção que tomava, mesmo que não soubesse para onde estava indo. O trânsito de São Paulo se movia lentamente ao seu redor, milhares de pessoas em seus carros, cada uma com seus próprios problemas, sonhos e medos. Gabriel se perguntou quantas delas sabiam que estavam morrendo, quantas tinham a sorte de ignorar a fragilidade da vida humana. Dirigiu por horas, saindo da cidade, pegando estradas secundárias que serpenteavam pelo interior paulista. O céu começou a escurecer, pintando o horizonte com tons de laranja e roxo que ele não notava há décadas. Quando foi a última vez que havia prestado atenção no pôr do sol? Quando foi a última vez que fez qualquer coisa sem um objetivo empresarial específico? Foi quando a sede começou a apertar que ele percebeu o pequeno vilarejo à frente. Uma placa desbotada anunciava: Pedra Branca, população 3.247. Casas simples ladeavam a estrada principal, suas luzes amarelas criando pequenas ilhas de calor humano na escuridão crescente. Não havia nada de especial naquele lugar, nenhuma razão lógica para parar ali. Mas Gabriel estava cansado de lógica, cansado de planos, cansado de lutar contra o inevitável. Estacionou em frente a um pequeno café que parecia ter sido construído na década de 1950 e nunca renovado. A pintura azul clara descascava das paredes e uma placa de neon piscava irregularmente, anunciando Café da Estrada, aberto 24 horas. O cheiro de café forte e fritura escapava pela porta entreaberta, misturando-se com o aroma de terra úmida e eucalipto que vinha dos campos ao redor. Gabriel hesitou antes de entrar. Ele não pertencia a lugares como aquele. Seus restaurantes habituais tinham estrelas Michelin e listas de espera de meses. Mas talvez fosse exatamente isso que precisava: estar em algum lugar onde ninguém o conhecia, onde não era o poderoso Gabriel Delmont, apenas um homem cansado que precisava de uma xícara de café. O interior do café era ainda mais simples que o exterior. Mesas de fórmica amarelada, cadeiras de plástico, um balcão de madeira marcado pelo tempo e pelo uso. O chão de cerâmica vermelha estava limpo, mas claramente havia visto décadas de uso. Uma televisão pequena no canto mostrava um programa de variedades com o volume baixo, e o ar cheirava a óleo de fritura, café passado e limpador de pinho. Havia apenas 3 outros clientes. Um caminhoneiro de meia-idade lendo jornal, um casal de idosos dividindo um pedaço de bolo de fubá e um homem jovem mexendo no celular enquanto bebia cerveja. Ninguém ergueu os olhos quando Gabriel entrou. Ninguém o reconheceu. Pela primeira vez em décadas, ele era invisível. Foi então que ela apareceu. Saiu da cozinha carregando uma bandeja com pratos limpos, caminhando com graça natural, apesar do uniforme simples de algodão branco e avental azul. Seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo baixo, alguns fios rebeldes emoldurando um rosto que parecia ter sido esculpido por um artista renascentista. Não usava maquiagem, mas sua pele tinha um brilho natural, que tornava desnecessário qualquer artifício. Gabriel estimou que ela tivesse uns 20 e poucos anos, talvez 30. Difícil dizer com precisão. Havia uma atemporalidade em sua beleza que transcendia a idade específica. Mas foram seus olhos que o paralisaram completamente. Eram castanhos, quase dourados à luz amarela do café, e tinham uma profundidade que ele nunca havia visto antes. Não eram apenas bonitos, eram inteligentes, compassivos, como se vissem através das máscaras que as pessoas usavam. Ela se aproximou de sua mesa com um sorriso que parecia genuíno. Não o sorriso profissional que ele recebia de garçons em restaurantes caros, mas algo real e caloroso. Boa noite. Sua voz era suave, musicalmente modulada.
O senhor quer chá de jasmim? Gabriel percebeu que estava encarando e piscou várias vezes, tentando recuperar a compostura. Havia mulheres deslumbrantes em seu mundo. Modelos, atrizes, herdeiras que frequentavam os mesmos eventos sociais que ele. Mas nenhuma havia causado esse impacto visceral, essa sensação de que o mundo havia parado para observar um momento perfeito. Escolha por mim, ele respondeu, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Gabriel Delmont nunca deixava outras pessoas escolherem por ele. Controlava cada detalhe de sua vida com precisão militar. Ela inclinou a cabeça ligeiramente, estudando seu rosto com atenção que ia além da cortesia profissional. Gabriel sentiu como se ela estivesse lendo algo escrito em sua testa, decifrando segredos que ele não sabia que carregava. Seus olhos dourados pareciam enxergar através da fachada de empresário bem-sucedido, penetrando camadas de proteção que ele havia construído ao longo de décadas. Ela se afastou e voltou poucos minutos depois com uma xícara de porcelana branca que fumegava suavemente. O aroma que subia era diferente de qualquer café que ele já havia provado. Rico, complexo, com notas florais que ele não conseguia identificar. Obrigado, ele murmurou, levando a xícara aos lábios. O líquido estava na temperatura perfeita e o sabor era surpreendentemente sofisticado para um café de beira de estrada. Havia camadas de sabor que se revelavam a cada gole, como se ela tivesse misturado não apenas grãos, mas memórias e emoções. Ela permaneceu ao lado da mesa e Gabriel percebeu que ela o estava observando com intensidade crescente. Não era curiosidade ociosa ou interesse romântico, era algo mais profundo, quase como se estivesse fazendo um diagnóstico silencioso. "Posso perguntar uma coisa?" Ela disse, sua voz baixa o suficiente para que os outros clientes não ouvissem. Gabriel assentiu, intrigado apesar de si mesmo. Havia algo naquela mulher que o desarvorava completamente. "Seu corpo está pedindo ajuda", ela disse simplesmente, como se comentasse sobre o tempo. "Eu posso sentir." A xícara quase escorregou de suas mãos. Gabriel a colocou de volta no pires com um clintar suave de porcelana, seu coração disparando. Como ela podia saber? Não havia nada em sua aparência que denunciasse sua condição. "O que você disse?" Ele conseguiu perguntar, sua voz saindo mais rouca que pretendia. Ela sentou-se na cadeira em frente a ele sem pedir permissão. Seus olhos dourados o estudavam com uma intensidade que o fazia se sentir nu, vulnerável de uma maneira que nenhuma sala de reunião jamais havia conseguido. "Há uma energia ao seu redor", ela explicou, sua voz suave, mas firme. "Uma energia que grita dor, desespero. Não é apenas emocional, é física. Algo está consumindo você por dentro." Gabriel engoliu em seco, sentindo o sabor metálico do medo voltando à sua boca. Era impossível. Ela era apenas uma garçonete em um café de beira de estrada. Como podia saber sobre sua doença quando 33 dos melhores médicos do mundo haviam precisado de exames complexos para chegar ao mesmo diagnóstico? "Você está enganada." Ele mentiu, mas sua voz tremia. Ela balançou a cabeça lentamente, um sorriso triste tocando seus lábios. "Não estou, e você sabe disso." Ela pausou, depois se inclinou para a frente. "Eu posso te curar, se confiar." As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, impossíveis e ao mesmo tempo carregadas de uma verdade que Gabriel sentia nos ossos. Ele olhou ao redor do café simples, para a televisão com imagem tremulante, para os clientes comuns que continuavam suas conversas banais, alheios ao momento extraordinário que estava acontecendo na mesa do canto. "Isso é impossível", ele sussurrou. "Você nem sabe qual é minha doença." "Não preciso saber o nome que os médicos deram para ela", ela respondeu com serenidade absoluta. "Sei que ela está matando você e sei que posso ajudar, se você confiar em mim."
Gabriel a encarou, procurando sinais de loucura, de charlatanice, de qualquer coisa que explicasse aquela afirmação absurda. Mas tudo o que via eram aqueles olhos dourados, calmos e seguros, irradiando uma confiança que ele nunca havia sentido em nenhum consultório médico. Por um momento insano, ele acreditou nela. Gabriel voltou ao café na manhã seguinte, dirigindo pelo mesmo trajeto que havia feito no dia anterior, mas desta vez com um propósito definido. Havia passado a noite inteira em vigília, no hotel simples onde se hospedara, alternando entre momentos de esperança louca e períodos de ceticismo racional. Mas algo mais forte que a lógica o puxava de volta àquele lugar improvável, aquela mulher impossível. O café matinal tinha um movimento diferente da noite anterior. Agricultores locais tomavam café preto em xícaras pequenas, discutindo preços de gado e a previsão do tempo. O cheiro de pão de açúcar quente vinha da cozinha, misturando-se com o aroma de café recém-passado que perfumava todo o ambiente. A luz natural que entrava pelas janelas simples dava ao lugar uma atmosfera completamente diferente, mais acolhedora, mais real. Lúcia estava atrás do balcão, organizando potes de vidro com especiarias que Gabriel não reconhecia. Suas mãos se moviam com precisão delicada, como se cada frasco contivesse algo precioso. Quando o viu entrar, seu rosto se iluminou com um sorriso que parecia ter estado esperando por ele. "Bom dia", ela disse, secando as mãos em um pano de prato listrado. "Sabia que o senhor voltaria." "Como sabia?" Gabriel perguntou, sentando-se na mesma mesa da noite anterior. A pergunta saiu mais ansiosa do que pretendia. "Porque pessoas como o senhor não desistem facilmente", ela respondeu, aproximando-se com uma xícara já preparada. "E porque o que eu disse ontem era verdade." Gabriel observou o líquido humeante que ela colocou diante dele. Parecia café comum, mas o aroma era diferente, mais herbal, com notas que lembravam mato e terra molhada após a chuva. "O que é isto?" "Uma mistura especial." Lúcia se sentou na cadeira em frente a ele, suas mãos descansando sobre a mesa de fórmica. "Meu avô me ensinou a fazer. Ele dizia que cada pessoa precisa de uma combinação diferente de plantas." Gabriel ergueu a xícara, hesitando. Parte dele, a parte racional, empresarial, gritava que aquilo era loucura. Estava prestes a beber uma mistura desconhecida, preparada por uma estranha em um café perdido no interior. Mas outra parte, uma voz mais profunda que ele raramente ouvia, sussurrava que talvez a loucura fosse exatamente o que precisava. "Seu avô era médico?" ele perguntou, ainda segurando a xícara sem beber. "Não." Lúcia sorriu, e havia uma tristeza doce naquela expressão. Ele era curandeiro. Aprendeu com a avó dele, que aprendeu com a avó dela. Uma linhagem de conhecimento que passa de geração em geração, sempre de mulher para mulher. Eu fui a primeira a quebrar essa tradição. "E você acredita nisso? Nesse conhecimento?" Os olhos dourados de Lúcia o estudaram por um momento longo e silencioso. Gabriel teve a sensação de que ela estava pesando suas palavras, decidindo o quanto poderia revelar. "Eu não acredito", ela disse finalmente. "Eu sei. Da mesma forma que sei que sua doença começou como uma dor nas costas que os médicos disseram ser estresse. Depois veio o cansaço que você atribuiu ao excesso de trabalho. E agora há uma sensação de queimação no peito que piora quando você fica nervoso." Gabriel quase derrubou a xícara. Cada sintoma que ela descrevera estava absolutamente correto, incluindo detalhes que ele nunca havia mencionado para ninguém, nem mesmo para os médicos. "Como você pode saber disso?" Sua voz saiu como um sussurro áspero. "Da mesma forma que sei que você não dorme direito há meses, que sua comida não tem gosto e que há uma sensação constante de frio correndo pelas suas veias."
Lúcia se inclinou para a frente, sua voz baixa, mas firme. Porque posso ver a doença, Gabriel. Posso senti-la como se fosse uma presença física. Gabriel ficou paralisado. Ninguém havia descrito sua condição com tanta precisão. Nenhum dos 33 especialistas havia capturado a experiência visceral da doença como aquela mulher acabara de fazer em poucas frases. Beba, ela disse, indicando a xícara que ainda estava em suas mãos trêmulas. Gabriel olhou para o líquido escuro, depois para os olhos dourados que o observavam com paciência infinita. Tomou uma decisão que desafiava toda a sua natureza cética e racional. Bebeu. O líquido desceu por sua garganta como fogo líquido, mas não era uma queimação desagradável. Era como se cada célula do seu corpo estivesse sendo despertada de um sono profundo. Havia sabores que ele não conseguia identificar. Amargo como raiz de árvore, doce como mel selvagem, picante como gengibre, mas também algo mais, algo que parecia despertar memórias ancestrais de épocas em que os humanos viviam mais próximos da terra. É forte, ele conseguiu dizer, sentindo uma onda de calor se espalhando do estômago para o resto do corpo. Tem que ser, Lúcia respondeu, observando-o atentamente. Sua condição é agressiva. Precisa de algo igualmente poderoso para combatê-la. Gabriel terminou a bebida, sentindo cada gole despertar sensações que ele havia esquecido que existiam. Era como se seu corpo estivesse sendo religado, circuitos há muito tempo adormecidos sendo reativados por alguma energia misteriosa. E agora? Ele perguntou. Agora você precisa vir comigo. Lúcia se levantou, tirando o avental azul. Há algo que preciso mostrar. Gabriel a seguiu para fora do café, caminhando por uma trilha estreita que serpenteava através de um pequeno bosque atrás do estabelecimento. O ar matinal estava fresco e carregado de umidade, e ele podia ouvir o som distante de água corrente. Galhos baixos roçavam em seus ombros e folhas úmidas grudavam em seus sapatos italianos caros. A trilha os levou a uma clareira pequena, onde havia uma construção simples, pouco mais que um galpão de madeira com telhado de zinco. Mas ao redor da construção, Gabriel viu algo extraordinário. Um jardim que parecia ter saído de um conto de fadas, repleto de plantas que ele nunca havia visto, organizadas em canteiros cuidadosamente planejados. O ar estava espesso, com aromas que variavam do medicinal ao celestial. Este é meu laboratório, Lúcia disse, empurrando a porta de madeira, onde faço as misturas. O interior era ainda mais impressionante que o exterior. Prateleiras de madeira cobriam todas as paredes, repletas de frascos de vidro contendo líquidos coloridos, pós misteriosos e plantas secas. Havia uma mesa central coberta com equipamentos que pareciam antiquados, mas funcionais. Balança de bronze, almofariz de pedra, destiladores de vidro. O cheiro era intenso e complexo, uma sinfonia olfativa de centenas de ingredientes diferentes. Meu avô construiu este lugar, Lúcia explicou, passando os dedos carinhosamente sobre a mesa de trabalho. Ele me trouxe aqui pela primeira vez quando eu tinha 7 anos. Disse que eu tinha o dom. Que dom? O dom de ver além do que os olhos mostram. Ela se virou para encará-lo. De sentir a energia vital das pessoas, de saber instintivamente que combinação de plantas pode restaurar o equilíbrio perdido. Gabriel caminhou pela pequena construção, observando frascos com etiquetas escritas à mão em uma caligrafia delicada. Alguns nomes ele reconhecia: camomila, eucalipto, alecrim. Outros eram completamente estranhos, palavras que pareciam vir de línguas antigas. Já curei muita gente aqui, Lúcia disse, sua voz carregada de uma confiança serena. Pessoas que a medicina tradicional havia desenganado. Não tenho diploma pendurado na parede, não publico artigos em revistas científicas, mas tenho algo que a medicina perdeu ao longo do caminho. O quê?
a capacidade de ver o ser humano como um todo, corpo, mente e espírito unidos. Sua doença não é apenas física, Gabriel. É a manifestação de um desequilíbrio muito mais profundo. Gabriel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo naquelas palavras que ressoava com uma verdade que ele sentia, mas não conseguia articular. E você pode curar isso? Lúcia se aproximou dele, seus olhos dourados brilhando na luz filtrada que entrava pela janela pequena. Posso, ela disse, e havia uma certeza absoluta em sua voz. Mas você precisa confiar completamente. Precisa abrir mão do controle que sempre exerceu sobre tudo ao seu redor. A cura começa quando você para de lutar contra a vida e começa a fluir com ela. Gabriel olhou ao redor do laboratório improvisado, para as plantas misteriosas e os equipamentos antigos, depois de volta para os olhos da mulher que prometia o impossível. 33 dos melhores médicos do mundo haviam falhado. Sua fortuna de bilhões não havia comprado nem um dia extra de vida. Mas ali, naquele lugar simples, diante daquela mulher extraordinária, ele sentiu pela primeira vez em meses algo que havia esquecido como se sentia: esperança. O que preciso fazer? Ele perguntou. Lúcia sorriu, e foi como se o sol nascesse dentro daquele galpão simples. Primeiro, você precisa acreditar que a cura é possível. Depois, precisa me dar tempo para preparar o tratamento adequado. E principalmente, ela pausou, seus olhos penetrando fundo nos dele. Precisa estar disposto a se transformar no processo, porque a pessoa que sair curada daqui não será a mesma que entrou doente. Gabriel assentiu lentamente, sentindo que estava no limiar de algo muito maior que uma simples cura médica. Era como se estivesse prestes a embarcar em uma jornada que mudaria não apenas seu corpo, mas sua alma. Por primeira vez em sua vida adulta, Gabriel Delmont estava pronto para entregar o controle para outra pessoa. 7 dias se passaram desde que Gabriel havia provado pela primeira vez a mistura de Lúcia, e pela manhã do 8º dia, ele sentiu algo que não experimentava há meses: fome real. Não a obrigação mecânica de ingerir alimentos para manter o corpo funcionando, mas uma fome genuína, visceral, que fazia seu estômago roncar e sua boca salivar. Ele estava hospedado na única pousada de Pedra Branca, um estabelecimento simples, com quartos que cheiravam a lavanda e madeira encerada. Pela primeira vez desde o diagnóstico, havia dormido uma noite inteira, sem ser acordado pela dor, que habitualmente queimava em seu peito como brasas incandescentes. Levantou-se da cama com uma energia que não sentia há muito tempo, observando seu reflexo no espelho pequeno, pendurado na parede caiada. Sua pele, que havia adquirido uma palidez doentia nas últimas semanas, mostrava um rubor sutil nas bochechas. Os olhos, antes opacos e sem vida, brilhavam com uma vivacidade que ele havia esquecido de possuir. Passou a mão pelo rosto, sentindo uma textura mais firme, como se sua pele estivesse sendo revitalizada de dentro para fora. O café da manhã na pousada consistia em pão caseiro, geleia de frutas vermelhas e café forte. Gabriel devorou tudo com um apetite voraz, saboreando cada mordida como se fosse a primeira refeição de sua vida. A proprietária da pousada, Dona Rosa, uma senhora de 60 anos com sorriso acolhedor, observava divertida. "O senhor está bem melhor", ela comentou, reabastecendo sua xícara. "Quando chegou aqui uma semana atrás, parecia um fantasma. Agora tem cor de gente viva." Gabriel sorriu, surpreendendo-se com a naturalidade do gesto. Quando foi a última vez que havia sorrido sem esforço, sem calcular o impacto que causaria nos outros? "Estou me sentindo diferente", ele admitiu. Muito diferente. Após o café da manhã, caminhou pelas ruas estreitas de Pedra Branca, observando detalhes que havia perdido em sua primeira visita. As casas simples pintadas em cores pastel,
os jardins repletos de flores cujos nomes ele não conhecia, o movimento tranquilo das pessoas que o cumprimentavam com acenos cordiais. Era um mundo completamente diferente do universo corporativo onde havia passado as últimas 2 décadas, e pela primeira vez ele não sentia falta dos arranha-céus de vidro e aço. O sol matinal aquecia sua pele através da camisa de algodão que havia comprado na única loja de roupas da cidade. Havia abandonado os ternos italianos no armário do quarto da pousada, descobrindo que preferia a simplicidade do tecido natural contra a pele. Era como se estivesse se despindo não apenas das roupas, mas de uma identidade que havia carregado como armadura por tanto tempo. Chegou ao café da estrada às 9 da manhã, no momento exato em que Lúcia estava virando a placa da porta de fechado para aberto. Ela o viu se aproximando e seu rosto se iluminou com um sorriso que fez o coração de Gabriel acelerar de uma maneira que não tinha nada a ver com sua doença. Gabriel, ela disse, e havia algo na maneira como pronunciava seu nome que o fazia sentir como se fosse a primeira vez que alguém realmente o via. Você está radiante. Estou me sentindo diferente. Ele repetiu as palavras que havia dito para Dona Rosa, mas com Lúcia elas carregavam um peso mais profundo. Venha, ela disse pegando uma cesta de vime do balcão. Hoje vamos colher ingredientes frescos. Você precisa entender de onde vem sua cura. Eles caminharam juntos pela trilha que levava ao laboratório, mas desta vez Lúcia desviou por um caminho lateral que Gabriel não havia notado antes. A trilha os levou mais fundo na mata, onde a vegetação se tornava mais densa e os sons da civilização desapareciam completamente. Cada planta tem sua personalidade. Lúcia explicava enquanto caminhavam, parando ocasionalmente para tocar as folhas de certas árvores. Algumas são guerreiras, lutam contra as toxinas com força bruta. Outras são diplomatas, convencem o corpo a se curar através da persuasão suave. Gabriel observava fascinado como ela interagia com o ambiente ao redor. Não era apenas conhecimento botânico. Havia uma intimidade profunda entre Lúcia e a natureza, como se ela falasse uma língua que ele estava apenas começando a ouvir. Esta aqui, ela parou diante de uma planta de folhas prateadas. É especial para você. Chamamos de lágrimas de prata. Ela cresce apenas em lugares onde a terra foi tocada pela dor, mas escolheu se transformar em cura. Lúcia colheu algumas folhas com um movimento delicado, colocando-as na cesta com reverência. Gabriel estendeu a mão para tocar a planta e sentiu uma vibração sutil sob seus dedos, como se a planta estivesse pulsando com vida própria. Posso sentir, ele disse admirado. Há uma energia vindo dela. Agora você está aprendendo a ver. Lúcia sorriu. A medicina moderna esqueceu que plantas são seres vivos, não apenas compostos químicos. Elas respondem à intenção, à energia de quem as usa. Passaram a manhã inteira coletando ingredientes, cada um escolhido especificamente para Gabriel. Raízes que cresciam nas sombras úmidas, flores que só desabrochavam ao nascer do sol, cascas de árvores centenárias que haviam sobrevivido a secas e tempestades. A cesta foi se enchendo com um arco-íris de texturas e aromas. Por que você faz isso? Gabriel perguntou quando pararam para descansar perto de um riacho que murmurava entre as pedras. Por que dedica sua vida a curar pessoas? Lúcia se sentou em uma pedra lisa, os pés descalços tocando a água cristalina. Gabriel nunca havia notado que ela havia tirado os sapatos durante a caminhada, movendo-se pela mata como se fosse parte dela. Porque é quem eu sou, ela respondeu simplesmente. Da mesma forma que você é alguém que constrói impérios, eu sou alguém que restaura vidas. Não é uma escolha consciente, é uma necessidade profunda da alma. Mas você poderia ter mais, Gabriel insistiu. Com seu dom,
Poderia trabalhar em hospitais, ganhar reconhecimento, dinheiro. Lúcia riu, um som como água corrente sobre pedras. Mas, ela repetiu, Gabriel, olhe ao nosso redor. Veja esta água pura, estas plantas que oferecem cura livremente, este ar que enche nossos pulmões com vida. Como posso querer mais que isso? Gabriel olhou ao redor da clareira onde estavam, realmente vendo pela primeira vez. A luz filtrada pelas folhas criava padrões dourados na água. Pássaros cantavam melodias complexas nas árvores. O cheiro de terra úmida e flores selvagens perfumava o ar. Era um mundo de abundância que ele nunca havia aprendido a valorizar. Você é diferente de qualquer pessoa que já conheci, ele disse, sua voz carregada de admiração genuína. E você está se tornando diferente de quem era quando chegou aqui. Ela respondeu, seus olhos dourados o estudando. A doença estava matando mais que seu corpo, Gabriel. Estava matando sua capacidade de sentir, de se conectar, de ser verdadeiramente humano. Gabriel sabia que ela estava certa. Nas últimas décadas, havia se tornado uma máquina de fazer dinheiro, calculando cada movimento, cada palavra, cada relacionamento em termos de vantagem estratégica. Havia perdido a capacidade de simplesmente ser, de existir sem agenda, sem objetivo além da experiência pura de estar vivo. Ensine-me, ele disse, surpreendendo-se com a vulnerabilidade em sua própria voz. Ensine-me como é possível viver assim. Lúcia se levantou, estendendo a mão para ele. Quando Gabriel a pegou, sentiu uma corrente elétrica subir por seu braço, uma conexão que ia além do físico. A primeira lição, ela disse, é aprender a ouvir, não apenas com os ouvidos, mas com todo o corpo, com toda a alma. Eles ficaram em silêncio, de mãos dadas, perto do riacho. Gabriel fechou os olhos e tentou seguir a instrução de Lúcia. Gradualmente, começou a distinguir sons que não havia notado antes. O zumbido de insetos, o farfalhar de folhas, o eco distante de um pássaro carpinteiro, o murmúrio complexo da água encontrando obstáculos em seu caminho. Mas era mais que som. Havia texturas no ar, variações sutis de temperatura, aromas que mudavam com a brisa. Era como se seus sentidos estivessem sendo calibrados para uma frequência mais refinada, mais conectada com o mundo natural. Sinto, ele sussurrou. Sinto tudo. Agora você está começando a curar de verdade, Lúcia disse. A doença não consegue sobreviver em um corpo que está completamente vivo, completamente presente. Quando abriu os olhos, Gabriel viu que Lúcia o observava com uma expressão que não conseguia interpretar completamente. Havia orgulho ali e carinho, mas também algo mais profundo, algo que fazia seu coração bater mais rápido. Lúcia, ele começou, mas ela colocou um dedo suavemente sobre seus lábios. Ainda não, ela disse. Primeiro, você precisa se curar completamente. Precisa descobrir quem é Gabriel quando não está lutando contra a morte. Eles voltaram ao laboratório em silêncio contemplativo, cada um perdido em pensamentos que não conseguiam ou não queriam compartilhar. Gabriel carregava a cesta de ingredientes, sentindo o peso não apenas físico, mas simbólico do que transportava. Eram os elementos de sua cura, colhidos por suas próprias mãos em um ritual que o conectava intimamente com o processo de sua restauração. No laboratório, observou Lúcia trabalhar com os ingredientes frescos, moendo, destilando, misturando com precisão que beirava o artístico. Cada movimento era deliberado, cada proporção calculada não por fórmulas, mas por intuição profunda. Tome isso hoje à noite, ela disse, entregando-lhe uma garrafa pequena com líquido dourado. E amanhã, quando acordar, você vai saber que a cura é real. Gabriel segurou a garrafa sentindo o vidro morno em suas mãos.
Olhou para Lúcia, para seus olhos dourados que haviam se tornado a coisa mais bela que já vira, e soube que ela estava certa. Amanhã seria um homem diferente. A questão era: seria forte o suficiente para merecer o milagre que estava recebendo? Gabriel acordou no 14º dia, sentindo-se como se tivesse renascido. A dor constante que havia sido sua companheira nos últimos meses havia desaparecido completamente, substituída por uma energia vibrante que pulsava através de cada célula do seu corpo. Saltou da cama com agilidade que não sentia há anos, observando no espelho um homem que mal reconhecia. Olhos brilhantes, pele corada, um sorriso genuíno que se formava naturalmente em seus lábios. Pela primeira vez desde sua chegada à Pedra Branca, Gabriel decidiu explorar o vilarejo, além da rota entre a pousada e o café. Caminhou pelas ruas de paralelepípedo, cumprimentando moradores que já o reconheciam e retribuíam com acenos calorosos. Havia algo libertador em ser apenas o Gabriel, em vez de Gabriel Del Monte, o bilionário. Aqui, ninguém queria nada dele além de um bom dia sincero. Parou na praça central, onde uma fonte antiga borbulhava água cristalina e crianças brincavam entre bancos de madeira pintados de azul. Sentou-se em um deles, observando a vida simples fluir ao seu redor. Um vendedor de frutas oferecia laranjas doces para donas de casa que pechinchavam com sorrisos, enquanto homens mais velhos jogavam dominó sob a sombra de uma jabuticabeira centenária. Bem diferente da sua realidade, não é? A voz familiar de Lúcia o fez se virar. Ela se aproximava, carregando uma sacola de feira, vestindo um vestido simples de algodão azul que realçava seus olhos dourados. O cabelo solto balançava suavemente com seus passos, e Gabriel sentiu seu coração acelerar de uma maneira que não tinha nada a ver com ansiedade ou doença. Completamente diferente, ele admitiu, fazendo espaço no banco para ela. E, surpreendentemente, perfeito. Lúcia se sentou ao seu lado, colocando a sacola entre eles. O cheiro de pães frescos e ervas escapava do tecido, misturando-se com o perfume natural dela, que Gabriel havia aprendido a reconhecer. Uma combinação de flores silvestres e algo indefinível que era unicamente seu. "Como você se sente?" ela perguntou. E havia uma intimidade na pergunta que ia além da preocupação médica. Como se estivesse vivo pela primeira vez em... Gabriel pausou, procurando as palavras certas. Talvez pela primeira vez na vida, de verdade. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, observando as crianças brincarem. Gabriel notou como Lúcia sorria para cada pequeno gesto. Uma menina dividindo doces com o irmão, um menino ajudando um cachorro manco, adolescentes rindo de piadas que só eles entendiam. "Você ama este lugar", ele observou. "Amo estas pessoas", ela corrigiu. "O lugar é apenas o cenário. São as pessoas que fazem de qualquer lugar um lar." Gabriel refletiu sobre suas próprias definições de lar. Tinha uma mansão em São Paulo, apartamentos em Nova York e Londres, uma casa de praia em Malibu. Mas nenhum deles jamais havia se sentido como lar da maneira que aquela praça simples estava começando a se sentir. "Lúcia", ele começou, virando-se para encará-la completamente. "Preciso falar uma coisa." Ela o olhou com aqueles olhos penetrantes que pareciam ler sua alma. "Sei o que vai dizer", ela disse suavemente. "E preciso que saiba que não é simples assim." "O que não é simples?" "Isto", ela gesticulou vagamente entre eles. "O que está acontecendo entre nós? Você vem de um mundo completamente diferente, Gabriel. Um mundo onde as pessoas são recursos, onde tudo tem preço, onde o sucesso é medido em números numa conta bancária." Gabriel sentiu uma pontada de dor, diferente da dor física que havia dominado seus últimos meses. Esta era emocional, aguda,
o medo de estar perdendo algo precioso antes mesmo de ter a chance de explorá-lo completamente. E se eu não quiser voltar para esse mundo? Ele perguntou, sua voz carregada de vulnerabilidade que raramente mostrava. Lúcia o estudou por um longo momento, seus olhos dourados, procurando algo em sua expressão. Você diz isso agora, quando está se sentindo curado, quando tudo aqui parece novo e encantador. Mas e quando a novidade passar? E quando sentir falta do poder, do controle, da adrenalina de conquistar o impossível? Não vou sentir falta, ele insistiu pegando a mão dela. Não depois de descobrir isto, não depois de descobrir você. A mão de Lúcia era pequena e calejada pela vida de trabalho, mas havia uma força nela que Gabriel admirava. Ela não a retirou imediatamente, mas ele podia sentir a tensão em seus dedos. Gabriel, há coisas sobre mim que você não sabe, ela disse, sua voz baixa. Coisas sobre minha vida, minha história. Não sou a mulher simples que parece ser. Então me conte, ele disse. Me conte tudo. Lúcia suspirou, olhando para as crianças que continuavam brincando alheias à conversa intensa que acontecia no banco próximo. Minha família não sempre viveu aqui, ela começou. Meu pai era médico, um médico importante em São Paulo. Tínhamos dinheiro, status, uma vida que você reconheceria. Gabriel ficou surpreso. Havia assumido que Lúcia havia nascido e crescido naquele vilarejo simples. O que aconteceu? Meu pai descobriu uma rede de corrupção no hospital onde trabalhava. Médicos recebendo propina de laboratórios, cirurgias desnecessárias sendo realizadas por dinheiro, pacientes pobres sendo negligenciados. Ele denunciou tudo. A voz de Lúcia ficou mais tensa conforme continuava a história. As pessoas poderosas que ele havia exposto não gostaram, fabricaram evidências, o acusaram dos mesmos crimes que ele havia denunciado. Meu pai perdeu o registro médico, nossa família perdeu tudo. Fomos forçados a fugir de São Paulo no meio da noite. Gabriel sentiu um aperto no peito. Conhecia bem o mundo corporativo, sabia como pessoas poderosas podiam destruir vidas quando se sentiam ameaçadas. Tínhamos parentes aqui em Pedra Branca, Lúcia continuou. Minha avó paterna, que meu pai sempre disse ser meio maluca com suas plantas medicinais. Viemos para cá sem nada, apenas as roupas do corpo e a esperança de recomeçar. E foi quando você aprendeu sobre as plantas? Sim. Minha avó viu algo em mim. Disse que eu tinha o dom que ela sempre esperou encontrar em alguém da família. Meu pai estava devastado, deprimido, então foi minha avó quem me criou nos primeiros anos aqui. Lúcia pausou, observando uma borboleta pousar na borda da fonte. Meu pai nunca se recuperou completamente. Morreu 5 anos depois, ainda jovem, ainda amargo. Mas antes de morrer, me fez prometer uma coisa. O quê? Que nunca confiaria completamente em pessoas com muito poder. Que nunca esqueceria que dinheiro e influência podem corromper até as melhores intenções. Gabriel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Tudo fazia sentido agora. A hesitação de Lúcia, a maneira como ela recuava sempre que ele falava sobre seu mundo anterior. Por isso você está com medo de mim, ele disse. Não era uma pergunta. Não tenho medo de você, ela corrigiu. Tenho medo do mundo de onde você vem. Tenho medo de que, não importa o quanto você pense que mudou, esse mundo ainda tenha garras em você. Gabriel ficou em silêncio, processando a revelação. Entendeu que, para Lúcia, ele representava tudo que havia destruído sua família, mesmo que indiretamente. Lúcia, ele disse finalmente, virando-se para encará-la completamente. Eu não posso mudar meu passado. Não posso apagar as coisas que fiz, as pessoas que talvez tenha machucado em negócios. Mas posso escolher meu futuro. Ela o olhou, e ele viu lágrimas se formando em seus olhos dourados.
E se sua escolha me incluir? Ela perguntou em um sussurro. Então escolho você, ele disse sem hesitação. Escolho esta vida, este lugar, esta simplicidade. Escolho aprender a curar em vez de conquistar, a nutrir em vez de dominar. As lágrimas de Lúcia começaram a cair, e Gabriel estendeu a mão para secá-las suavemente com o polegar. Gabriel, ela disse, sua voz trêmula. Se ficarmos juntos, não haverá volta. Você nunca mais poderá ser o homem que era antes. Bem, ele sorriu, e foi o sorriso mais genuíno de sua vida. Esse homem estava morrendo mesmo. Prefiro muito mais o homem que estou me tornando. Lúcia olhou em seus olhos por um longo momento, procurando sinais de dúvida, de falsidade, de qualquer indício de que aquilo era apenas o capricho de um homem rico e entediado com sua vida anterior. Mas tudo que viu foi verdade. Uma verdade crua, vulnerável, que a fez perceber que Gabriel havia passado por uma transformação que ia muito além da cura física. Era uma metamorfose da alma. Então fica, ela sussurrou. Fica e me ensina a confiar de novo. Gabriel se inclinou e a beijou, ali na praça simples de Pedra Branca, sob o sol do meio-dia, com crianças brincando ao redor e o som da fonte borbulhando como trilha sonora. Foi um beijo que selou não apenas o início de um amor, mas o nascimento de um homem completamente novo. Quando se separaram, ambos estavam chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Eu te amo, Gabriel disse, as palavras saindo naturalmente, sem cálculo, sem agenda. Eu também te amo, Lúcia respondeu. Apesar de todos os meus medos, apesar de todas as razões para não amar. Te amo. E naquele momento, Gabriel soube que havia encontrado algo mais valioso que todos os bilhões que possuía. Havia encontrado casa. 6 meses haviam se passado desde aquele beijo na praça de Pedra Branca e Gabriel acordou numa manhã de setembro com uma sensação estranha no peito. Não era dor. A dor havia desaparecido completamente há muito tempo. Era ansiedade, mas de um tipo diferente do que costumava sentir. Era a ansiedade de quem estava prestes a descobrir se um milagre era real ou apenas um sonho temporário. Havia marcado exames médicos em São Paulo, não porque duvidasse da cura de Lúcia. Seu corpo estava mais forte e saudável do que jamais estivera, mas porque precisava de confirmação científica, algo que pudesse apresentar ao mundo cético que havia deixado para trás. Dr. Henrique Monteiro, o mesmo médico que havia lhe dado 6 meses de vida, havia concordado em reavaliá-lo, embora sua voz ao telefone carregasse ceticismo profissional. Gabriel tomou banho no pequeno banheiro da casa que havia alugado no centro de Pedra Branca. Uma casa simples de 2 quartos que custava menos por ano do que ele gastava mensalmente com vinhos em sua antiga vida. Vestiu a camisa de algodão azul que Lúcia havia costurado para ele, uma peça simples, mas feita com amor, que valia mais que qualquer roupa de grife que já possuíra. Lúcia estava na cozinha preparando café quando ele desceu. Seus cabelos castanhos estavam soltos, cascateando sobre os ombros, e ela usava um vestido amarelo claro que a fazia parecer um raio de sol matinal. Gabriel parou na porta apenas para observá-la, ainda incapaz de acreditar que aquela mulher extraordinária havia escolhido dividir sua vida com ele. Nervoso? Ela perguntou sem se virar, como sempre demonstrando uma percepção que ia além dos 5 sentidos. Um pouco, Gabriel admitiu, aproximando-se e envolvendo-a pela cintura por trás. Ela se encaixava perfeitamente em seus braços, como se tivessem sido feitos um para o outro. E se os exames mostrarem que... Gabriel, Lúcia se virou em seus braços, colocando as mãos no peito dele. Sente seu coração batendo, sente a força em seus músculos, a clareza em sua mente.
Ele assentiu, sentindo a pulsação forte e regular sob as palmas das mãos dela. Então, você já sabe a resposta. Ela sorriu. Os exames apenas confirmarão o que seu corpo já está lhe dizendo há meses. Gabriel a beijou suavemente, um beijo que carregava gratidão, amor e uma pitada do medo que ainda o assombrava. O medo não era da doença, era da possibilidade de que tudo aquilo fosse temporário, de que um dia acordasse e descobrisse que havia sido apenas um sonho elaborate. A viagem para São Paulo foi uma experiência surreal. Gabriel dirigiu o mesmo Civic que havia usado para fugir da cidade meses antes, mas agora a estrada parecia diferente. As paisagens que antes passavam despercebidas agora saltavam aos seus olhos. Campos verdes pontuados por casas simples, pequenas cidades que pulsavam com vida própria, horizontes que se estendiam infinitamente. Lúcia havia insistido em acompanhá-lo, e Gabriel se sentia grato por sua presença. Ela estava sentada no banco do passageiro, uma mão descansando em sua perna, irradiando a calma que sempre trazia para qualquer situação. Já esteve em São Paulo antes? Gabriel perguntou quando a cidade começou a se desenhar no horizonte. Algumas vezes, quando era criança, Lúcia respondeu, observando os arranha-céus que se multiplicavam conforme se aproximavam. Sempre me senti sufocada aqui. Tanto concreto, tanto barulho, tanta pressa. Gabriel olhou para a cidade que havia sido seu reino por tanto tempo e sentiu o mesmo. Como havia conseguido respirar naquele labirinto de vidro e aço? Como havia encontrado propósito naquele mundo onde o sucesso era medido apenas por números e conquistas? O Hospital Albert Einstein parecia menor do que Gabriel lembrava. Ou talvez ele tivesse crescido durante esses meses. Caminharam pelos corredores familiares de mãos dadas, ignorando os olhares curiosos de funcionários que reconheciam Gabriel das revistas de negócios. Doutor, Monteiro os recebeu em seu consultório com uma expressão que misturava surpresa profissional e ceticismo científico. Gabriel parecia um homem completamente diferente. Mais magro, mas mais forte, com pele corada e olhos brilhantes que contrastavam drasticamente com o paciente desenganado que havia deixado aquele mesmo consultório meses antes. Senhor Delmont, o médico disse, ajustando os óculos como se não conseguisse acreditar no que via. Devo dizer que sua aparência é surpreendente. Doutor, Gabriel apertou a mão do médico com firmeza. Esta é Lúcia, que é responsável por minha recuperação. Dr. Monteiro cumprimentou Lúcia educadamente, mas Gabriel podia ver o ceticismo em seus olhos. Para um médico formado na escola tradicional, a ideia de que uma mulher sem formação acadêmica havia curado uma doença incurável era simplesmente inadmissível. Bem, o médico pigarreou. Vamos aos exames. Fizemos todas as análises que solicitou. Sangue completo, tomografia, ressonância magnética, biópsia dos tecidos afetados. Os resultados chegaram esta manhã. Gabriel sentiu Lúcia apertar sua mão. Ele respirou fundo, preparando-se para ouvir palavras que mudariam sua vida para sempre, ou confirmariam o milagre que já sabia ter recebido. Dr. Monteiro abriu a pasta com resultados, seus olhos percorrendo os números e imagens com expressão crescente de perplexidade. Isto é... Ele pausou, removendo os óculos para limpá-los nervosamente. Isto é cientificamente impossível. O que os exames mostram? Gabriel perguntou, sua voz surpreendentemente calma. Mostram que você está completamente curado, Dr. Monteiro disse. A incredulidade evidente em sua voz. Não apenas em remissão, não apenas estabilizado, curado. Não há sequer traços da mutação genética que estava matando você. É como se ela nunca tivesse existido.
Gabriel fechou os olhos, sentindo uma onda de alívio e gratidão tão intensa que quase o derrubou. Lúcia apertou sua mão mais forte, e ele podia sentir lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. Como? Dr. Monteiro perguntou, olhando alternadamente entre Gabriel e Lúcia. Como isso é possível? Que tratamento vocês fizeram? Tratamento natural, Lúcia respondeu calmamente. Plantas medicinais, mudanças no estilo de vida, realinhamento energético. Doutor. Monteiro a encarou como se ela tivesse falado em língua alienígena. Senhora, com todo respeito, isso não é... Não existe base científica para... Doutor, Gabriel interrompeu, abrindo os olhos e encarando o médico. Os exames são reais, não são? Sim, mas... E eu estava realmente morrendo quando vim aqui pela primeira vez? Sim, estava. Sua condição era terminal, sem possibilidade de cura conhecida. Então talvez, Gabriel disse, levantando-se e ajudando Lúcia a fazer o mesmo, seja a hora da medicina moderna aceitar que existem coisas entre o céu e a terra que ela ainda não compreende. Dr. Monteiro ficou em silêncio, claramente lutando entre o que seus olhos viam e o que sua formação científica permitia aceitar. Gostaria de estudar seu caso, ele disse finalmente. Documentar o que aconteceu, entender o mecanismo. Não, Gabriel disse firmemente. Não vou ser cobaia de ninguém. Recebi uma segunda chance de vida e pretendo vivê-la em paz. Eles saíram do hospital de mãos dadas, caminhando em direção ao estacionamento onde o Civic os esperava. Gabriel parava a cada poucos passos, virando-se para observar o prédio que havia representado tanto desespero em sua vida. Como se sente? Lúcia perguntou. Livre, Gabriel respondeu. Completamente livre. No estacionamento, ele a prensou contra o carro e a beijou com intensidade que surpreendeu ambos. Foi um beijo de homem curado, de homem que acabara de ter sua vida oficialmente devolvida, de homem que havia encontrado não apenas a cura para seu corpo, mas para sua alma. Lúcia, ele disse quando se separaram, suas testas ainda encostadas. Casa comigo. Ela piscou várias vezes, claramente surpresa pela proposta súbita. Gabriel, nós... Sei que é cedo, ele interrompeu. Sei que só nos conhecemos há 6 meses. Mas esses foram os 6 meses mais reais da minha vida. Você me salvou de uma morte certa, mas mais que isso, me ensinou a viver de verdade. Lúcia o olhou nos olhos, procurando qualquer sinal de que aquilo era uma decisão impulsiva que ele poderia se arrepender. Tem certeza? Ela perguntou. Certeza de que quer abandonar tudo isso? Ela gesticulou em direção aos arranha-céus. Por uma vida simples comigo? Lúcia. Gabriel sorriu, o sorriso mais radiante de sua vida. Eu não estou abandonando nada. Estou encontrando tudo. Ela estudou seu rosto por um longo momento. Depois sorriu com lágrimas nos olhos. Então sim, ela sussurrou. Sim, eu caso com você. Gabriel a ergueu do chão, girando-a no estacionamento do hospital enquanto ambos riam e choravam ao mesmo tempo. Pessoas passavam e olhavam curiosas para o casal que celebrava como se tivesse ganhado na loteria. E, de certa forma, Gabriel sabia que havia ganhado algo muito mais valioso que qualquer prêmio. Havia ganhado uma vida que valia a pena ser vivida e uma mulher que valia a pena amar para sempre. Quando a colocou de volta no chão, Gabriel sabia que estava se despedindo de São Paulo mais uma vez. Mas desta vez não era uma fuga desesperada. Era uma escolha consciente de um homem que havia finalmente aprendido a diferença entre existir e viver. 2 anos se passaram, desde o milagre da cura de Gabriel. E na manhã ensolarada de dezembro, ele estava parado diante do espelho do quarto que dividia com Lúcia, ajustando uma gravata azul marinho que ela havia escolhido para ele.
Não era uma gravata italiana de seda que custava milhares de reais. Era uma peça simples, comprada na única loja de roupas de Pedra Branca, mas carregava o amor e o cuidado da mulher, que havia se tornado sua esposa 6 meses atrás. O casamento havia sido uma cerimônia simples na igreja local, com toda a comunidade presente. Gabriel havia usado um terno branco comprado na cidade vizinha, e Lúcia usara o vestido de noiva de sua avó, uma peça de renda delicada que a fazia parecer um anjo. Não houve lista de presentes caros ou festa suntuosa em hotel 5 estrelas. Apenas uma celebração genuína no salão paroquial, com comida caseira preparada pelas mulheres da cidade e música tocada pelos homens que se reuniam para tocar sanfona e violão nas noites de sábado. Hoje era um dia especial por uma razão diferente. Gabriel havia investido grande parte de sua fortuna restante na construção de algo que há 2 anos seria impensável. Uma clínica de medicina natural gratuita para a comunidade de Pedra Branca e cidades vizinhas. O projeto havia consumido 18 meses de planejamento, construção e burocracias intermináveis, com órgãos reguladores que não sabiam como classificar uma instituição que misturava medicina tradicional com práticas alternativas. "Está pronto!" Lúcia apareceu na porta do quarto, vestindo um vestido verde-água que realçava seus olhos dourados. Estava mais bonita que nunca, com um brilho especial que Gabriel havia notado nas últimas semanas, embora ela ainda não tivesse lhe contado a razão. "Pronto para mudar o mundo?" Gabriel sorriu, oferecendo-lhe o braço. "Sempre." Eles caminharam juntos pelas ruas familiares de Pedra Branca em direção ao local onde a clínica havia sido construída. Gabriel havia escolhido um terreno na entrada da cidade, onde viajantes e moradores de outras localidades poderiam encontrá-la facilmente. O edifício era simples, mas funcional. Paredes brancas com detalhes em madeira natural, grandes janelas que permitiam entrada abundante de luz solar e um jardim ao redor repleto das plantas medicinais que Lúcia cultivava. Uma multidão já havia se reunido para a inauguração. Gabriel reconheceu rostos familiares. Dona Rosa da pousada, o vendedor de frutas da praça, famílias inteiras que haviam se tornado parte de sua nova vida. Havia também pessoas de cidades vizinhas, algumas que haviam viajado horas para estar presente no evento que estava sendo noticiado em jornais regionais como o milagre do bilionário curado. Marina, sua antiga assistente, estava presente também. Gabriel havia mantido contato com ela, e ela havia se tornado uma ponte entre sua vida anterior e atual, ajudando-a a administrar os aspectos legais e financeiros da clínica. Ela se aproximou quando os viu chegar. "Senhor Delmon", ela disse. Depois se corrigiu com um sorriso. "Gabriel, tudo está pronto. A imprensa local chegou. O prefeito está esperando para fazer o discurso e..." Ela pausou, consultando seu tablet. Alguns jornalistas de São Paulo também apareceram. Gabriel fez uma careta. Havia esperado que conseguisse manter o evento discreto, mas sua história havia ganhado proporções que não antecipara. Bilionário terminal é curado por garçonete com plantas. Havia se tornado uma manchete irresistível para veículos que prosperavam com histórias extraordinárias. "Vamos acabar logo com isso", ele disse. "Quanto mais rápido cortarmos a fita, mais rápido poderemos começar a fazer o que realmente importa." A cerimônia foi surpreendentemente emotiva. O prefeito, um homem simples que Gabriel havia aprendido a respeitar nos últimos 2 anos, fez um discurso sobre como a clínica representava esperança para comunidades esquecidas pelo sistema de saúde tradicional. Lúcia foi convidada a falar e, inicialmente tímida diante das câmeras, encontrou sua voz quando começou a explicar a filosofia por trás do projeto. "Esta clínica não existe para competir com a medicina tradicional", ela disse, sua voz clara e firme, ecoando pelo microfone improvisado.
Existe para complementá-la, para oferecer esperança quando a esperança se esgota, para lembrar que o corpo humano tem uma capacidade extraordinária de se curar quando recebe o que precisa. Gabriel observava Lúcia falar e sentia seu peito se encher de orgulho. A mulher tímida que conhecera no café havia se transformado em uma líder natural, alguém capaz de inspirar outras pessoas a acreditar no impossível. Quando chegou sua vez de falar, Gabriel se aproximou do microfone sentindo borboletas no estômago. Havia falado para plateias de centenas de executivos, havia apresentado para conselhos de administração de multinacionais, mas nunca havia se sentido tão nervoso quanto naquele momento. Há 2 anos, ele começou, sua voz inicialmente hesitante. Eu era um homem que pensava que dinheiro podia comprar qualquer coisa. Descobri da pior maneira possível que estava errado. O dinheiro não pode comprar saúde, não pode comprar amor verdadeiro e definitivamente não pode comprar paz de espírito. A multidão estava em silêncio absoluto, captivando cada palavra. Mas aprendi algo mais importante que isso. Gabriel continuou ganhando confiança. Aprendi que, às vezes, a cura vem de onde menos esperamos. Às vezes, vem de uma garçonete em um café de beira de estrada que enxerga o que médicos formados em universidades famosas não conseguem ver. Ele olhou para Lúcia, que estava na primeira fila com lágrimas nos olhos. Esta clínica não é minha, é nossa. É de todos vocês que acreditam que existe mais entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia supõe. É para aqueles que foram desenganados, que perderam a esperança, que precisam de alguém para lhes dizer que milagres ainda são possíveis. O aplauso foi prolongado e caloroso. Gabriel cortou a fita vermelha ao lado de Lúcia, e as portas da Clínica de Medicina Integrativa de Pedra Branca se abriram oficialmente. Os primeiros pacientes começaram a chegar quase imediatamente. Uma senhora idosa com artrite que não respondia a tratamentos convencionais, um homem jovem com ansiedade severa que havia tentado diversos medicamentos sem sucesso, uma criança com asma crônica cujos pais estavam desesperados por alternativas. Gabriel observava Lúcia trabalhar, atendendo cada pessoa com atenção completa, ouvindo não apenas os sintomas, mas as histórias por trás dos sintomas. Ela havia montado uma equipe pequena, mas dedicada. 2 enfermeiros locais, que ela havia treinado em suas técnicas. Um médico jovem de mente aberta, que havia se mudado para Pedra Branca especificamente para trabalhar na clínica. E uma nutricionista, que acreditava no poder curativo dos alimentos. Como se sente? Lúcia perguntou quando eles finalmente tiveram um momento sozinhos no final do dia. Estavam sentados no pequeno jardim, atrás da clínica, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e roxo. Como se finalmente tivesse encontrado meu propósito, Gabriel respondeu, pegando a mão dela. Durante décadas, construí império atrás de império, sempre pensando que a próxima conquista me faria sentir completo. Hoje, vendo aquelas pessoas saindo daqui com esperança nos olhos, senti uma completude que nunca imaginei possível. Lúcia sorriu, mas Gabriel notou algo diferente em sua expressão. Havia um brilho especial, uma energia que não conseguia identificar. Gabriel, ela disse, virando-se para encará-lo completamente. Há algo que preciso te contar. O coração dele acelerou. Por um momento irracional, o medo antigo voltou. Medo de que algo estivesse errado, de que a felicidade perfeita que havia encontrado fosse temporária. O que é? Ele perguntou, tentando manter a voz calma. Lúcia pegou as 2 mãos dele entre as suas, seus olhos dourados brilhando com uma intensidade que ele nunca havia visto antes. Estou grávida, ela disse. E as palavras saíram como uma bênção sussurrada. Gabriel ficou paralisado por um momento, processando a informação.
Depois, lentamente, um sorriso começou a se formar em seus lábios, crescendo até se tornar um sorriso radiante que iluminou todo o seu rosto. Grávida, ele repetiu, como se testasse o som da palavra. Nós vamos ter um bebê. Vamos ter um bebê, ela confirmou, rindo através das lágrimas que haviam começado a cair. Gabriel a pegou nos braços, girando-a no pequeno jardim exatamente como havia feito no estacionamento do hospital 2 anos antes. Mas desta vez não era apenas alegria pela cura, era alegria pela vida nova que estava começando, pela família que estavam criando, pelo futuro que se estendia infinitamente diante deles. Quando? Ele perguntou quando a colocou de volta no chão. Em julho, ela disse. Nosso bebê vai nascer no meio do inverno, quando as plantas estão dormindo para renovar suas forças para a próxima primavera. Gabriel olhou ao redor do jardim que eles haviam plantado juntos, para a clínica que haviam construído juntos, para a vida que haviam criado juntos. 2 anos atrás, ele era um homem morrendo sozinho em consultórios médicos ao redor do mundo. Hoje, estava prestes a se tornar pai em uma pequena cidade que havia se tornado seu lar verdadeiro. Lúcia, ele disse, sua voz carregada de emoção, você não apenas me curou, você me deu uma vida que vale a pena viver. E você me deu uma família, ela respondeu. Uma família e um propósito maior que qualquer um que eu poderia ter imaginado. Eles se beijaram ali no jardim da clínica enquanto o sol se punha atrás das montanhas distantes e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu escuro. Era o beijo de 2 sobreviventes que haviam encontrado um ao outro, que haviam construído algo belo e duradouro das cinzas de suas vidas anteriores. Gabriel sabia que sua história seria contada e recontada, que jornalistas continuariam procurando explicações científicas para sua cura miraculosa. Mas ele também sabia que a verdadeira magia não estava nas plantas que Lúcia usava ou nas técnicas que ela dominava. A verdadeira magia estava no amor. Amor que curava não apenas corpos, mas almas. Amor que transformava bilionários solitários em maridos devotados, garçonetes simples em curandeiras respeitadas e 2 estranhos em uma família. Era um tipo de magia que nenhuma medicina poderia replicar, nenhuma riqueza poderia comprar e nenhuma ciência poderia explicar completamente. Era simplesmente milagroso,